Alunos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Meu nome é Agatha. Hoje a gente vai estudar e entender um pouquinho mais sobre a história Pinóquio. Vocês já ouviram falar sobre a história Pinóquio? A história Pinóquio é daquele senhor que fazia bonecos, não tinha filhos, e um dia ele fez um boneco que deu o nome de Pinóquio. E ele foi dormir e antes dele dormir ele pediu para uma estrela que ele desse a vida, que desse alguém para ele não se sentir tão sozinho assim. E a estrela deu vida ao boneco que ele fez, dando assim um filho para ele. A gente vai ver a história e depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Vamos ouvir agora a história Pinóquio. Era uma vez um carpinteiro muito bondoso chamado Gepeto. Ele vivia muito só, por isso passava os dias construindo bonecos de madeira. Um dia, ele fez um boneco muito lindo. Que beleza! Darei a ele o nome de Pinóquio. À noite, Gepeto pediu às estrelas que seu boneco virasse um menino. Enquanto dormia, o boneco recebeu a visita da fada azul. Pinóquio, atenderei ao pedido de seu pai, lhe concedendo o dom da vida. Comporte-se bem e se tornará um menino de verdade. O grilo falante foi nomeado a consciência de Pinóquio. Na manhã seguinte, Gepeto descobriu que seu boneco ganhara vida. Matricularei você imediatamente em uma escola, Disse ele, radiante de alegria. Já no primeiro dia de aula, Pinóquio encontrou pelo caminho João Honesto e Gedeão. Eles o convidaram para uma grande aventura na Ilha dos Prazeres. Esquecendo de sua consciência, ele aceitou o convite. Quando chegaram à ilha, Pinóquio falou: Que lugar legal! Quantos doces e brinquedos! E saiu correndo para explorar a região. Mais tarde, brincando com seus novos amigos, Pinóquio percebeu que suas orelhas estavam aumentando. Olhem, pessoal! Minhas orelhas estão crescendo! E eu estou ganhando um rabo de burro! Respondeu um outro menino. Chorando, Pinóquio chamou o grilo falante. O que você está fazendo aqui? Perguntou o grilo. O boneco, sem saber o que responder, começou a inventar mentiras. A cada resposta, seu nariz crescia. Você não deve mentir, senão daqui a pouco não conseguirá mais carregar este nariz! Aconselhou o grilo. O grilo falante pediu ajuda da fada azul, que explicou a eles que as crianças eram enviadas para aquela ilha para que virassem burrinhos. Com um passe de mágica, a fada tirou todas as crianças dali. Voltando para casa, Pinóquio não encontrou Gepeto. Depois de muito procurar, descobriu que ele estava em alto mar, procurando por seu filho. Estou indo salvar você, papai! Gritou Pinóquio, correndo para a praia. Entrou no mar e começou a nadar. A cada peixinho que encontrava, ele perguntava por Gepeto. De repente, foi engolido por uma enorme baleia. Na barriga dela, encontrou o barco de seu pai. Que bom revê-lo, meu filhinho. Falou Gepeto, abraçando Pinóquio. Tenho uma ideia para sairmos daqui, papai! Dizendo isso, Pinóquio fez uma grande fogueira utilizando as madeiras do barco. A baleia começou a tossir, jogando-os para fora. Quando chegaram em casa, a fada azul já esperava por eles. Parabéns, Pinóquio, por sua coragem! Dizendo isso, a fada realizou o grande sonho de pai e filho. Transformou Pinóquio em um menino de verdade. Então, alunos, como a gente pode ver, o Gepeto, ele fazia bonecos
ele criou um boneco muito bonito e ele pediu que a estrela desse a vida pro boneco, porque ele se sentia muito sozinho. E a estrela realizou o desejo do coração dele, dando o grilo como a consciência do Pinóquio. E ele tinha que obedecer, tinha que seguir tudo que o grilo falava, mas num descuido ele foi parar lá na cidade onde as crianças que a estrela mandava se transformavam em burros, e ele não escutou e foi crescendo o nariz, mas no final deu tudo certo, como vocês puderam ver. Então agora, uma atividade, eu vou pedir para vocês que, se vocês quiserem voltar e assistir novamente a história, para vocês entenderem bem, para vocês prestarem bastante atenção, porque eu vou fazer umas perguntas para vocês agora, e pra gente ver se a gente conseguiu entender a história, tá bom? Mas são perguntinhas simples, bem simples, bem rapidinhas. O nome do personagem principal, o menino, como é que era o nome do personagem? Isso mesmo, Pinóquio. O pai dele se chamava Gepeto, isso aí. Que animal que era a consciência dele? Isso, um grilo. E naquela cidade lá em que o Pinóquio vivia, as crianças eram mandadas lá e elas se transformavam em que animal mesmo? Que é contado na história? Em burros, isso mesmo. E lá, por final, quando o Gepeto vai atrás do Pinóquio, ele acaba pegando o barco, entrando no mar, e o Pinóquio vai encontrar ele somente dentro de outro animal. Qual é o animal? Para uma dica, o animal é bem extenso, é um dos maiores animais do mundo. E qual era o animal mesmo que o Gepeto estava na barriga? Isso mesmo, a baleia. O animal que Pinóquio encontrou o Gepeto era a baleia. Essas eram as perguntinhas bem rápidas, né? Eram perguntinhas rápidas só pra gente lembrar, pra gente ficar na cabeça, né? Pra gente entender um pouco da história. E agora eu quero que vocês prestem, se vocês precisarem assistir novamente a história lá, vocês podem assistir a história novamente, e eu quero que vocês recontem para o pai de vocês, a mãe, o irmão, o tio, para qualquer adulto, para qualquer pessoa que vocês estejam aí, para vocês recontarem a história do jeitinho que vocês conseguirem. E depois que terminarem de recontar essa história, vocês façam um desenho. Faça um desenho que retrata a história para vocês. Pode ser o Pinóquio, o Gepeto, mas que retrata a história para vocês. Eu vou contar a minha história para vocês na minha atividade, para vocês verem como que é para fazer, tá bom? Então, alunos, como vocês podem ver, esse daí é o meu desenho. Eu não quis fazer o Pinóquio. Foi uma escolha minha, eu preferi fazer a estrela, que foi quem concedeu o desejo para o Gepeto, a baleia, que ela aparece no final da história, e o grilo, que representava a consciência do Pinóquio. Agora, como vocês vão ficar vendo o meu desenho, e eu vou contar a minha história para vocês, tá bom? Então, vou contar a história minha para vocês. Vocês prestem bem atenção que aí logo após vocês vão fazer a mesma coisa, vão contar a história de vocês para o adulto mais próximo, pro irmão, pro papai, pra mamãe, para qualquer um que esteja aí, tá bom? Então, era uma vez um homem muito bom chamado Gepeto. Ele era um homem muito solitário, por isso passava horas do seu dia criando bonecos. Uma vez ele fez um lindo boneco e deu o nome de Pinóquio.
Quando chegou a noite, Gepeto pediu para que as estrelas dessem vida ao boneco. Ao dormir, a fada azul visitou, concedendo a vida ao boneco, e disse que, se ele se comportasse bem, ela daria a vida e transformaria ele em um boneco de verdade. Quando o Gepeto acordou, ele viu que o seu boneco tinha vida e correu matricular ele numa escola. No primeiro dia, o menino encontrou 2 amigos, mas ele esqueceu de ouvir a consciência que foi dada ao grilo verde. Quando ele chegou na cidade, saiu correndo atrás de doces e brincou. Brincou a tarde toda e, quando percebeu que suas orelhas estavam crescendo, correu ao grilo perguntar o porquê. O grilo perguntou o porquê dele estar lá. E, como ele não sabia explicar, né, porque ele tinha feito errado, ele começou a contar várias e várias mentiras e isso foi fazendo o nariz dele ficar enorme. O grilo pediu para que a fada tirassem eles daquela cidade e mandassem eles para a terra de volta. Quando eles chegaram em casa, eles foram atrás do Gepeto, mas o Gepeto não estava em casa, tinha ido ao encontro dos dois e entrou em grande mar, em alto mar, para procurar o Pinóquio. Quando o Pinóquio foi em busca do Gepeto, ele acabou sendo engolido por uma baleia. Porém, lá dentro da barriga da baleia, ele encontrou o seu pai. Eles se abraçaram, ficaram felizes, porém eles estavam dentro da baleia e não sabiam como sair. Foi aí que o Pinóquio teve uma ideia de fazer uma fogueira com as madeiras do barco do seu pai, fazendo com que a fumaça desse coceira na garganta da baleia e ela começasse a tossir e jogassem eles para fora. E essa ideia deu boa, porque a baleia jogou eles para fora. Eles foram para casa e viram a fada azul que estava esperando eles lá. Conversa vem, conversa vai. Aí a fada parabenizou o Pinóquio, falando que a ação dele foi muito boa, que ele correu para ajudar o seu pai, que ele fez bem. E por isso ela deu a vida para ele e transformou ele num garoto de verdade, podendo assim ficar com o Gepeto e não deixando ele sozinho. Então, alunos, essa foi a minha história. Agora eu quero que vocês, se vocês, como eu disse para vocês, se vocês quiserem assistir o vídeo de volta lá da história, vocês podem assistir. Vocês fazem um desenho do que a história mostrou para vocês e contem pro adulto, pro papai, pra mamãe, pro tio, pra tia, pra qualquer um. E vocês contam a história de vocês. Aí vocês perguntam se eles conhecem a história, se eles sabem quem era o Pinóquio, quem era o Gepeto, se eles sabiam da fogueira que o Pinóquio fez dentro da barriga da baleia. E vão fazendo perguntas sobre a história. Pergunta se eles sabiam que lá na terra onde o Pinóquio tinha ido com os 2 amigos dele, as crianças eram transformadas em burros, que o nariz do Pinóquio ficou tão grande, mas tão grande, quando ele começou a mentir. Viu, crianças? Não pode mentir. Mas aí vocês contam pro papai de vocês, para alguém que esteja perto de vocês e fazem perguntas. Vejam se eles já sabiam dessa história, se eles conheciam essa história. E era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado da história minha. Espero que vocês consigam contar a história de vocês. Quero muito ver a história de vocês. E a gente tem que se cuidar nesses tempos. Mas era isso, tá bom? Obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau!